na palavra do Senhor nosso Deus, da última vez que eu preguei, lá em Lucas 14, 16 a 24, nós temos a parábola da grande ceia, do grande banquete, e eu disse que ia falar uma outra coisa. Naquela mensagem passada nós falamos de desculpas que as pessoas estavam dando para participar do banquete. São desculpas que hoje são bem frequentes, né? As pessoas têm dado desculpas para se colocarem diante de Deus, as pessoas têm dado desculpas para fazer a obra do Senhor, tem pessoas que estão tendo desculpas para estar vendo o crescimento do reino de Deus, né? Então, várias desculpas, isso não vem de agora, Jesus Cristo já estava mostrando para nós. E hoje nós vamos também basear nesse texto, mas a meditação hoje é até Jesus voltar, sempre haverá um lugar para você. E nós vamos ver dentro daquela parábola, o quanto Deus, Ele preparou todas estas coisas, e como nós somos agraciados, tá certo? Mas antes de lermos Lucas, vamos a João 14, tá? João 14, de 1 a 3, que diz assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Verso 2 diz: na casa de meu pai há muitos aposentos, ou está na sua Bíblia aí, muitas moradas, né? Aposento e morada, aposento aqui não é de aposentadoria, tá? É de aposento mesmo, né? Aposento é um local onde se mora, é a casa, a residência, uma habitação, isso é um aposento, tá certo? Então ele diz: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aqui é impressionante esse texto da palavra, porque Jesus Cristo ele já traz uma afirmação contundente, categórica, certo? Ele já diz com toda a convicção no versículo 2 o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele já entregou para a gente aí a mensagem, tá? Agora ele diz uma coisa interessante, para nos dar mais garantia de, olha, se não tivesse a morada que eu estou dizendo, eu ia preparar. Jesus dando uma garantia, mas observe que há muitas moradas na casa do Pai, e o que ele diz? Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vai chegar um dia, não sei quando, nem que momento, em que nós estaremos com Jesus, onde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Não dessa forma que hoje nós estamos, que muitos dizem: não, mas Ele já está com a gente. Está, porque diz que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, né? Mas esse aqui é de implantação do reino. Esse que está no texto é de eternidade morando com Ele, tá? Então guarde bem esse versículo 2 aí, que na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas, que no final desta meditação você vai comprovar uma coisa muito interessante a respeito desse tema e de como Deus ele é extraordinário. Agora, voltando para Lucas, capítulo 14, nessa parábola que fala a respeito do grande banquete, da grande ceia, né? E diz assim: Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Perceba que no versículo 16, ele diz: ele estava preparando um grande banquete, uma grande ceia, e diz que ele convidou muitas pessoas, não foi pouca. Hoje em dia quem vai casar não dá para convidar muita gente, né? Quando você vai fazer um casamento hoje, você faz uma lista, né? Começa fazendo uma lista,
aí daqui a um mês tem que dar um corte na lista, aí dá mais um mês, dá mais outro corte na lista, porque as condições financeiras, as situações não permitem, né, fazer mais. Mas este homem, ele estava fazendo um grande banquete e convidou muitas pessoas, muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo, na hora de começar o banquete, a ceia, né? Enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas, né? Essa mensagem está gravada no YouTube. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Então, aqui várias desculpas diferentes em várias áreas, né? E hoje nós continuamos também dando as desculpas, né? Então, o versículo 21 diz assim: o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo. O dono da casa irou-se. Jesus Cristo está mostrando uma parábola, mas deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Muita gente pega textos bíblicos e diz que é figurado, tá? Tudo na Bíblia tem mensagem e tem sentido. Nada é por acaso, tudo na Bíblia, viu? Às vezes nós queremos dar uma atenção de uma forma diferente a algum pensamento nosso, e a gente joga para dizer que a Bíblia aquilo é sentido figurado para cá, para acolá, e isso é um risco, é um perigo. Razão da existência de muitas heresias é quando a gente quer figurar muitas coisas na palavra de Deus, mas na verdade é que a Bíblia ela foi escrita e é a palavra de Deus, e é para nos orientar e nos alertar que há uma eternidade esperando pela gente, e que você vai ter que decidir qual é o lugar que você vai estar nesta eternidade. Então ele ficou muito irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente às ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Você já viu alguém que está dando festa de casamento, banquete, convidando pessoas nobres, fazer esse tipo de convite? Não faz. Mas Deus está dizendo para nós nessa mensagem que Ele abriu as portas do céu para qualquer ser humano. Você viu quando Ele traz a ordem e diz assim: vá rapidamente às ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Parece-me que grande parte destes convidados jamais poderiam participar da linhagem sacerdotal levítica, porque para ser um sacerdote tinha que ser fisicamente perfeito. E aleijado, cego e manco não tinha como fazer parte dessa linhagem sacerdotal que o Antigo Testamento nos apresenta, né? Mas ele está dizendo exatamente isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Ele está falando aqui a respeito de pessoas que não se convidam para uma festa. Ele está falando mais precisamente a respeito dos não-judeus. Que os judeus hoje continuam negando Jesus Cristo. Que os judeus não fazem caso de Jesus Cristo. Existe uma movimentação enorme em Israel. Há uma tremenda peregrinação para Jerusalém, para Israel,
para conhecer as coisas, e os judeus falam a respeito de Jesus com propriedade, no entanto, não aceitam Jesus Cristo. Eles sabem da história de Jesus, comentam, mas somente 2% dos judeus receberam Jesus Cristo hoje. Somente 98% dos judeus não aceitam Jesus Cristo. E como dentro de Israel tem judeus, também tem palestinos, esses é que também não querem saber de Jesus Cristo. Então note que foram as desculpas para não ir para aquele banquete. Mas ele está dizendo exatamente isso: vá para todos os cantos, becos, ruas, cidade, e traga todo esse tipo de gente. E ele diz mais, versículo 22, disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito. E disse mais, ainda há lugar. Ainda há lugar. Olha só, não esgotou-se o lugar da presença de Deus para que você possa entrar. Muitas pessoas limitam a quantidade daqueles que vão herdar a salvação. Outros chegam a afirmar categoricamente que são 144 mil. É pouca gente, né? Se tivesse limitado, eu sei que eu seria o primeiro a não estar na lista. Mas quando nós lemos esta mensagem de Jesus que está aqui, nós percebemos algo profundo, que tira de nós essa impressão de que tudo que aconteceu já aconteceu e que nada mais há de acontecer. Porque quando nós temos essa impressão dentro do nosso espírito, nós nos acomodamos, nós freamos. Mas quando nós percebemos que a movimentação espiritual, celestial, a movimentação universal, a movimentação do reino de Deus é muito além daquilo que a gente tem esta percepção, essa impressão, então nós somos motivados a ir mais além, a ir mais longe. Eu preciso saber demais, eu preciso ainda buscar a ovelha perdida. É como teve um filme que eu assisti, Até o Último Homem, alguém aqui assistiu, né? Até o Último Homem. O cara foi lá, não usava arma, mas ele salvou, te livrou até o último homem. Esse é o papel da igreja. É a motivação que eu tenho de continuar crescendo, sabendo que Jesus Cristo se importa comigo. Aí ele diz assim, verso 22, disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. E ainda há lugar. Lembram que nós lemos João capítulo 14, versículo 2, na casa de meu pai há muitos aposentos ou há muitas moradas. E lembram que está escrito aqui, ele diz, ainda há lugar. Chamei, sai por todo canto. Aí o que ele diz? E aqui agora vem uma coisa que vai complicar, ou vai facilitar, depende da sua ótica, né? Ele diz assim, versículo 23, então o Senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos e valados, e, qual é a próxima palavra? O que ele está dizendo? Você sabe o que significa obrigar? Você já percebeu que nós temos um evangelho de passividade, né? Não, deixa as portas abertas aí, quem quiser entrar, entra, está aberto. Para nós a gente acha que é uma grande vantagem, porque as portas estão abertas. Mas você está lendo o que está dizendo aqui? Ele está dizendo, obrigue-os a entrar.
A gente lê a Bíblia 500 vezes, 1000 vezes, e às vezes a gente não consegue entendê-la toda. Uma hora acaba alguém sendo despertado por algo, né? É assim que funciona. Porque a Bíblia é cheia de mistério, é cheia de riqueza. Então ele está dizendo aqui, então o Senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, sabe para quê? Para que a minha casa fique cheia. Lembram do 14:2 de João? A casa de meu pai há muitas moradas. Você viu o que Jesus está falando para nós nessa mensagem aqui, desta parábola? Ele está dizendo, você tem que sair por todo canto e chame as pessoas. Não é só convidar. Nós temos um grande problema de experiência dos nossos sementes de vida eterna. É que a gente convida as pessoas com medo que elas não venham. Aí elas não vêm. Deu para perceber que quando nós vamos falar de evangelismo para alguém, falar do poder de Deus, a gente vai falar nem tendo a certeza de se realmente é isso mesmo. Mas aqui dá uma outra visão para nós. Ele diz, você tem que ter uma convicção tão absoluta de quem você é em Cristo, que ao falar dele, a pessoa saiba que realmente é algo diferente. O mundo ele tem uma convicção tão grande para arrastar as pessoas para o inferno, que até os que estão na igreja muitas vezes são levados. Nada. Depois eu volto para a igreja, bom mesmo está ali. Por quê? Porque há uma convicção. Então quando ele diz isso, ele está dizendo, obrigue-os a entrar. Porque eu, Deus dizendo, eu quero que a minha casa fique cheia. Essa palavra hebraica, aliás, grega, obrigue, é anankazou. Parece até uma palavra africana, né? Mas ela é uma palavra grega. Essa palavra que está traduzida por obrigue-os, quer dizer forçar, compelir, empurrar para, obrigar, pela força, até por ameaça. Tem gente que diz, eu não gosto de ir naquela igreja porque fica falando de inferno. Você já percebeu que tem pessoas que não gostam de ir na igreja que falam de pecado nem de inferno, né? Há uns 35 anos eu fiz um seminário de escatologia com um dos homens que eu reputei como um dos mais conhecedores de escatologia desse país. O nome dele era José Boechat Pinto, da Igreja Presbiteriana, eu acho que de Niterói, era no Rio de Janeiro. E eu estive fazendo um seminário com ele sobre escatologia. E ele disse assim, uma coisa que eu nunca esqueci: se falar do inferno vai levar mais gente para o céu, então eu vou falar mais do inferno. Porque às vezes a gente quer dar um evangelho assim, de meia boca, né? Não vamos ser tão pesados, não vamos falar dessas coisas. Para que falar disso? Já tem tanta tristeza nesse mundo. Mas estamos falando de questões espirituais. Então ele disse lá naquela época, e faz todo sentido com o que Jesus está demonstrando nesta parábola. Então é forçar, é ameaçar, dizer que há um inferno, há uma vida eterna, e há um lago de fogo esperando por aqueles que viram as costas para Jesus Cristo. E a gente tem medo de falar isso. Outros têm medo outros têm vergonha. Mas é a grande verdade. Não é que a gente tem que falar isso condenando, não. Longe de nós olharmos para as pessoas e vermos ali com
aquela como tochas humanas no lago de fogo, e a gente com aquele sorrisinho, bem feito para ti. Longe de nós, porque como igreja de Cristo, há que ter compaixão em nosso coração e dizer, apague-se o fogo do inferno naquela vida e venha a glória de Deus sobre ela. É isso que deve ser feito, tá? Então aqui nós encontramos exatamente esta palavra mandando obrigar. Ele diz mais assim, esse texto ele tem algumas traduções, mas sempre vai dar no mesmo sentido. Olha, o versículo 23, ele diz assim, ó, disse o Senhor ao seu servo, sai pelos caminhos e beiras das cercas e compele-os a entrar. Compelir é obrigar, é o mesmo sentido, né? Também ele diz, respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, obriga-os a todos a entrar. Disse o Senhor ao seu servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar. Então há uma necessidade da igreja sair desta sua passividade, deste seu marasmo e achar que a nossa posição é essa, ficar aqui dentro e aguardar que as coisas aconteçam. Não. Nós temos que ser mais avantes, né? Aí você vai pegar um texto lá em Zacarias, você vai dizer, opa, está falando em força, forçar, obrigar, mas eu vi um texto, você pensou aí, aqueles que são mais estudiosos da palavra, já pensou num texto diferente lá em Zacarias capítulo 6, 4, aliás, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Minha mulher que é estudiosa da Bíblia já está dizendo qual é, né? E esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui está falando da operação de Deus na minha vida e na sua vida, não é por força nem por violência. A operação de Deus, o milagre de Deus, não é forçado. O plano de Deus, estabelecido para cada um de nós não é por força, é pelo Espírito, tá? É por isso que nesse aspecto, nós precisamos entender que eu não sou forçado a evangelizar. Eu não sou forçado a ter que levar 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas a Cristo. Claro que não, não é isso, porque quem vai operar é o Espírito Santo. Então, por isso que ele diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus, tá? Mas, quando nós percebemos isso, que é uma ação de Deus, nós vamos para um outro texto, que aí ele vai começar a trazer uma sintonia sobre esse texto de Lucas capítulo 14, esta parábola em que ele diz, vocês vão lá e tragam. Porque ele diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. O que é que ele está dizendo para nós? É que uma coisa é o plano de Deus e a ação de Deus, outra coisa é o reino de Deus e que nós fomos convocados para levar esse reino, para anunciar esse reino, para fazer esse reino desenvolver. Por isso ele está dizendo para nós aqui, olha, desde os dias de João Batista, do João Batista, não está falando do princípio não. Não é do princípio, ele está dizendo, desde os dias de João Batista, tá? O reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Uma das questões importantes que a gente precisa entender é que quando a gente não tem vontade de vir à igreja, eu vou, porque é pela força.
Quando dá vontade de fazer o que não deve, eu digo, eu não faço. É força. Não é passividade. Não é deixa a vida me levar. Mas é força. A nossa participação é de combate. É combater contra os impulsos. É combater contra tudo aquilo que nos deixa sem crescimento, sem avanço. E ele continua mais falando para nós, não existe passividade para aqueles que combatem pelo reino. Não adianta você dizer que é da igreja de Jesus Cristo e ficar em cima do muro. Não tem como. Você não pode ser meio santo. Eu não posso ter uma metade. Não estou falando que a gente não tem nossas fraquezas, que a gente erra e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. É diferente, certo? Mas a nossa vontade é ver o reino de Deus avançando e a nossa vontade é ver a nossa vida melhor. É a diferença, tá? Não é que a gente não, às vezes, fraqueje. Claro que não, estamos nessa vida, nós estamos nesse corpo corruptível, nós estamos num combate entre a carne e o espírito e a carne. Se não houver essa luta dentro de nós, é porque o espírito não está em nós. Se não houver luta dentro do homem, é porque a parte celestial não está nele. Porque só começa a haver luta dentro da gente quando o Espírito Santo passa a residir em nós. Porque aí há a luta contra a carne e o Espírito. E a palavra combate, ela quer dizer um conflito violento, né? É conflito, é um conflito violento, cuja intenção é estabelecer a dominância sobre o oponente. Nós estamos aqui para dominar e não sermos dominados. Nós estamos aqui para dizer para o inferno, Satanás, seus seguidores, seus demônios, que eles não têm poder. Porque eles só estão fazendo aquilo que Deus permite que eles façam. E que ele não deve e não pode atrapalhar o projeto da igreja. Nunca. Aí Mateus capítulo 16, verso 18, a palavra do Senhor diz assim: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão, ou não poderão vencê-la. Você percebe o que está dizendo aqui a palavra do Senhor nosso Deus, que as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecerão? Porta, gente, é um lugar de guardar, de defesa. Se a igreja avança, se a igreja tem essa característica de ir para obrigar as pessoas a entrarem, é porque a igreja vai arrebentar as portas do inferno para trazer aquela pessoa que está lá. É isso que acontece, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Porque o mundo espiritual é muito maior, muito mais forte. Não é um simples ato de religião institucionalizada, não. Não é como as religiões que dominam em alguns países, como o muçulmano, em que a religião estabelecida é obrigada a você ser religioso, mas não tem força. Força é aquilo que vem dentro de nós e altera toda a nossa estrutura para que a gente se entregue. O que aconteceu com os apóstolos? Todos eles tiveram uma vida de resignação e que acabaram sofrendo, tragédias por causa do nome do Evangelho. Você acha que um ser humano em passividade, institucionalizado, não porque a igreja vai fazer isso? Nunca.
É preciso algo muito maior, é algo que desperta lá dentro e nos faz avançar. E vem uma pessoa que está precisando e orar por ela e ter amor, né? Então ele diz, as portas do Hades não poderão vencê-la. Tanto é que Paulo diz assim, combati, né? 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate. Ou seja, ele teve um conflito violento. Ele entrou em luta, guerra, para tirar quantas e quantas vidas que estavam sujeitas às garras de Satanás e foram libertas. Por isso que esta parábola de Lucas 14, ela abre os nossos olhos para a gente entender que não podemos ficar de braços cruzados ou achando que as coisas acontecerão por acontecer. Não! O que ele diz para o servo? Vai e obrigue. Há uma grande diferença entre este momento em que ele fala para o seu servo e diz, vai e obrigue, daquele do início da história, quando ele chega para Noé e diz, coloca esses animais tudo aí para que haja a preservação de vida. Os animais vieram, quem trouxe foi Deus. Deus trouxe os animais. Mas no caso de igreja, Deus não traz, você vai buscar. É diferente. E diz a palavra de Deus que os anjos queriam fazer o que a igreja é para fazer. Maior vontade do mundo. Mas é nossa. E a gente muitas vezes esquece de tudo isso. Mas sabe o que ele quer? Deus ter a sua casa cheia. Ele não estabeleceu critérios. Ele disse, traga para que a minha casa fique cheia. Por isso, João 14, 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Para finalizar, a verdade é que existem muitos lugares que Deus deixou e um é para você. Se você ainda não está nesse lugar, está perdendo tempo. Está lá para você. Vem e se apossa dele. Não é tomado por força? Então vem. Como é que é a força? Arrependa-te. Confessa Jesus Cristo. Abra seu coração para Ele. Mas deixa eu dar aqui um último versículo, lá em Apocalipse, capítulo 7, versos 9 e 10. É um extraordinário texto da palavra, que diz assim, Apocalipse capítulo 7, versos 9 e 10. Ele diz assim, depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão. Por quê? Porque ele disse, eu quero que a minha casa fique cheia. Porque ele quer que a casa dele fique cheia. Porque na casa dele há muitas moradas. Então a palavra de Deus, e não é figurado, é verdade. Ele diz, uma grande multidão, que diz mais que ninguém podia contar. Tem mais gente no céu do que você imagina, viu? A porta é estreita, mas vai entrar muita gente por essa porta estreita. Lamentável tem a larga. Vacila quem quer. Tudo que é fácil demais a gente tem que desconfiar, né? Mas a porta é estreita. No entanto, ele diz, uma grande multidão que ninguém podia contar. E vocês viram que no
Na parábola, ele fala de pobre, cego, aleijado, coxo, né? Gentios, que não negaram Jesus Cristo, que não viraram as costas para Jesus Cristo, mas que não eram aqueles lá da promessa. Então ele diz assim, não podia contar. De onde? De todas as nações. Todas as nações, de todas as nações, tem gente indo para estar na glória com Jesus Cristo. De todas as nações, até da Coreia do Norte, até da Nigéria, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, o Cordeiro com vestes brancas e segurando palmas. E a igreja, esta multidão, clamavam em alta voz, salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Duvide quem quiser, mas Ele tem um lugar para você, se você recebe Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo, entrega a sua vida para Jesus Cristo. A gente brinca muito de religião, vê muita mensagem, a gente vê muita coisa hoje de YouTube, está tudo muito fácil, mas a palavra de Deus continua sendo insuperada. É nela que nós encontramos as verdades, nós descobrimos os mistérios de Deus e nós conseguimos entender a grandeza de Deus e o cuidado dele conosco. E nos dá a certeza e a garantia de que se nós entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo, nada vai nos tirar da presença dele. Nós iremos morar com ele na eternidade. Creia, porque a própria palavra de Deus diz, se você aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E ele diz mais, aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o Pai quer a sua casa cheia. Feche seus olhos.